Que a paz de Deus, a paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje. A unidade espírita Laureni oferta um abraço carinhoso a todos vocês aqui presentes. O tema de hoje, que eu já vou anunciando, não tem nada a ver com a música do Roberto Carlos, é preciso saber tudo. Tá? Muita gente, quando transmite esse tema, diz assim, tem a ver com isso. Como não existem coincidências, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, uma leitura como foi feita aqui hoje, que eu achei muito potencial, essa leitura de hoje tem a ver com aquilo que nós vamos discutir aqui. Porque no ofício de psicanalista, eu lido com muitos corações, quase sempre, em estado afligente. Quem são esses corações? Espíritas, principalmente, católicos e protestantes. O que sucede? Muitos desses corações não estão conseguindo encontrar eco com a espiritualidade amiga, com a providência divina. O que está acontecendo com esses corações? Dentro do próprio movimento espírita, vemos muitos dos nossos corações, às vezes, aflitos, em estado de depressão, às vezes destituídos daquele vigor, daquele bom ânimo, para que se possa viver os seus desafios existenciais, as suas experiências iluminativas. O que tem acontecido? Eu penso que a leitura de hoje já foi a resposta. Né? Nós não estamos conseguindo trazer esse Espírito do Cristo em muitas situações ao nosso lar e, consequentemente, aos nossos sentimentos. Né? Que a Igreja do Cristo nada mais é do que esse templo que são os nossos sentimentos. É aqui onde toda transformação alquímica e espiritual ela vai acontecer. Então, é preciso saber viver porque é preciso bem viver. Porque viver, todos vivem. Agora, estamos bem vivendo, ou seja, estamos aproveitando as experiências, estamos aproveitando o cadinho de desafios existenciais todos os dias. É isso que a gente vai tentar refletir aqui no dia de hoje. Desenvolvimento. Todo ser vivo é um ser vivente. Todavia, é no reino comunal, ou seja, no reino humano, que o princípio inteligente consegue despertar a razão para as futuras conquistas sublimes da espiritualidade maior. Deus nos fez como um átomo espiritual, simples e ignorante, e nós passamos por uma escala evolutiva, desde o reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao estado humano. É ali que desperta a razão, a consciência, o eu sou, onde o ser ele vai se identificar como alguém. As necessidades das provas. Para que possa haver um processo evolutivo, nós precisamos despertar a nossa potencialidade divina. Nós precisamos despertar as nossas virtudes, os nossos talentos. Isso só é possível mediante as provas. No homem primitivo era caçar, colher frutos, cuidar da tábua, né? Pensar em meios mais estratégicos para poder se preservar das intempéries, dos predadores, e assim o homem vai desenvolvendo a sua inteligência. Nos seus grupos sociais, nas suas comunidades, eles vão formando grupos cada vez mais complexos, distribuindo funções. Cada um vai aprendendo a sua importância, a sua especificidade dentro do grupo ao qual pertence. E daí partindo para as civilizações. Então, as provas são etapas de experiências necessárias para o amadurecimento, despertar afetivo, ético, moral do espírito. Já vou explicar isso. As reencarnações visam o despertar do potencial divino latente no ímã de cada um. Despertar afetivo, ético, moral. O que isso significa? Eu preciso despertar sentimentalmente. Para mim, só tem nexo, só tem conexão
aquilo que eu consigo sentir com qualidade. Se eu não consigo sentir com qualidade, aquilo para mim não existe. Por exemplo, eu posso falar de amor, mas eu só consigo sentir o amor se eu passar por algumas experiências que me desenvolvam a capacidade de começar a gostar do outro, a fazer bem pelo outro, aí eu vou sentindo esse amor. Ético. Por quê? Ética tem a ver com ethos, moral, no sentido grego. Também tem a ver com a casa do ser. A ética é uma coisa pessoal, né? Eu costumo dizer que a ética é aquilo que cada um de nós faz quando ninguém está observando. Então isso tem a ver com o próprio sujeito. É a consciência de amadurecimento dele. É aquilo que ele faz no oculto de si mesmo. E a moral, ela tem a ver com os costumes, com as normas. Às vezes eu posso respeitar as normas sociais, mas dentro de mim eu posso carregar alguns desejos que não são condizentes com a sociedade. Logo, eu carrego alguns conflitos psicológicos. Então, o ser mais amadurecido, ele tem que reunir esses três componentes, para que ele possa estar em harmonia, para que ele possa estar em paz de espírito. Expiações, lei de amor e misericórdia. As expiações são encarnações impostas pelo mundo maior. São decorrentes das faltas cometidas pelos espíritos quando encarnados, em relação ao seu semelhante e à sociedade. As expiações são um ato de amor e misericórdia divina que visam a reeducação do espírito para a sua felicidade futura. O que significa? À medida que nós vamos vivendo as nossas provas, vamos amadurecendo, nem sempre nós vamos acertar. Nós vamos cometer erros. Nós vamos cometer erros com aqueles que estão mais próximos, com a sociedade, e precisamos fazer reparações. Essas reparações, às vezes, são doloridas porque elas nos deixam limitados em algumas circunstâncias das quais nós não conseguimos fugir. Por exemplo, uma deficiência física. Por exemplo, uma limitação econômico-financeira. Um grupo de familiares no qual eu de repente desejo fugir deles e eu não consigo. É porque ali há reparações a serem feitas, né? E o espírito encarnado entende isso como sofrimento, né? A expiação é como se fosse um remédio que visa a felicidade futura da pessoa. Não é uma punição, é o meio do espírito encarnado aprender a fazer melhor, a ser diferente. Quanto mais rápido ele aprende, menos ele sofre. Então, o sofrimento nada mais é do que uma resistência ao aprendizado, uma resistência à mudança. Quanto mais o espírito é renitente dos mesmos comportamentos, mais ele tende a sofrer se esses comportamentos são contra a sua evolução. Se vocês quiserem interromper, por favor, para algum questionamento ou algum acréscimo, está aberto também, tá? Então, a necessidade da expiação, de novo, ela não é para punir, mas sim para fazer com que aquele irmão, aquele filho de Deus evolua mais rapidamente, que ele reencontre a sua paz íntima, a sua saúde espiritual. Saber escolher. A jornada de cada espírito depende muito das escolhas feitas e, consequentemente, o quanto cada um aprende ou não com cada experiência encarnatória, podendo abreviar ou delongar suas próximas encarnações. Saber viver, então, é consciência essencial para fazer boas escolhas, aquelas que felicitam o aprendizado e o desenvolvimento das capacidades de amar, depurando-se cada uma das imperfeições relativas, almejando e conquistando a auto-felicidade. Assim, todos vivem, mas bem poucos sabem viver. Boas escolhas. Só sabe escolher bem quem conhece. E só sabe conhecer bem quem experimentou. E para poder experimentar,
eu vou precisar ou usar, às vezes me equivocando, para poder fazer o caminho de retorno. Então não existe evolução sem erro. Não existe evolução sem estacionamento. Não existe evolução por isso sem dor. A dor, ela é inerente ao nosso processo de amadurecimento. Por exemplo, o que seria do nosso corpo físico se não fosse o nosso sistema nervoso central? Para nos alertar que uma batida aqui vai doer, uma batida mais forte eu posso comprometer o meu corpo. Então, a dor fisiológica, ela me auxilia a compreender os limites do meu corpo, o quanto eu necessito tratar bem dele. Se eu sinto uma dor de estômago, tomo um remedinho, suspende a dor e ela volta de novo, rapidamente eu vou ao médico. O médico pede alguns exames e diz assim, olha, não coma alimentos muito picantes, não tome bebidas alcoólicas, tome esse remédio aqui que rapidamente você fica bem. A dor me auxiliou a prevenir o sofrimento. Vamos imaginar que eu não fosse ao médico, só ficasse tomando medicamento sem saber a causa daquilo. Depois de um tempo de uma dor insuportável, eu vou ao médico e ele diz assim, olha, você desenvolveu uma gastrite. Você necessita fazer uma dieta radical de muitas coisas, senão você pode ter um problema no seu estômago. Isso é o sofrimento. O sofrimento é o não atendimento da dor externa. O sofrimento é aquilo que eu ignoro, aquilo que eu desconheço. Juntamente com a inerência da dor, nós também temos a paixão como algo inerente ao espírito humano. E como toda paixão fatalmente vai conduzir a algum tipo de desequilíbrio, durante um bom tempo nós temos também alguns vícios, juntamente com as más paixões. O que é paixão? Pathos vem do grego, que significa sofrimento, paixão, afeto, doença, daí o termo patologia, usado assim. Na língua latina, passione significa ato de suportar, de sofrer, doença, perturbação na natureza, sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou ideologia, religiosa, política, esportiva, etc. Em tese, é um sentimento intenso que domina o psiquismo de alguém. Nós podemos ver muitas paixões à flor da pele nos momentos de eleição dos nossos políticos, né? Ali nós vemos as paixões muito à flor da pele dentro de cada um de nós. Foi um time de futebol, às vezes tem um caminho religioso. Então a paixão é aquilo que estimula, que excita, que dá vigor. Mas essa paixão também pode se constituir numa coisa má se ela não for bem observada. O que é vício? Já que a gente vai falar da paixão mais adiante um pouquinho, nós também precisamos falar de vício. Vício, do latim vitium, significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo a seu portador e ou aqueles que forem incumbidos. Na medicina, é uma tendência habitual para certo mal. Na filosofia, é aquilo que faz oposição às virtudes. O vício aqui tratado, ele está numa perspectiva moral. Mas o vício na perspectiva moral também pode chegar no campo do comportamento, no alimento, nas bebidas alcoólicas, nas drogadições, no comportamento de falar mal da vida alheia. Tudo aquilo que chega no nosso comportamento transbordou do nosso ser, está contaminando o nosso despertar mais profundo para a espiritualidade. A pessoa que desenvolveu um vício qualquer, na verdade, ela foi perdendo o controle de si mesma. Ela foi se desgovernando e ela é regida por muitos hábitos que a governam, que tomam conta dela. Aprendizado e exercício de virtudes. Para o filósofo Aristóteles, enquanto a virtude intelectual
ocorre pelo aprendizado, ou seja, pelo estudo, requerendo tempo e dedicação para seu desenvolvimento, a virtude é adquirida pelo hábito. Eu posso estudar o Evangelho todos os dias. Eu posso saber de cor e salteado cada passagem da vida de Jesus. Mas se eu não conseguir internalizar isso, se eu não conseguir me conscientizar disso e levar isso ao comportamento, eu ainda não sei. Eu sei a teoria, mas eu não sei exemplificar aquilo no comportamento cotidiano. Na paciência que eu tenho que ter com o meu próximo, que é uma forma de amor. No respeito que eu tenho que ter com o meu próximo, que é uma forma de amor. No perdão que eu tenho que ter no meu próximo, que é uma forma de amor. A gente entende amor apenas como sentimento. Não. Amor também é comportamento e nem sempre a gente sente a princípio. Se eu respeito, eu estou exercitando amor. Se eu tenho paciência, eu estou exercitando amor. Até que um dia esses comportamentos causem em mim uma comoção, uma sentimentalização, a um ponto tal que quando eu tiver paciência, juntamente com ela, eu terei também a amorosidade. Quando eu tiver respeito, eu também terei a amorosidade. Então, a gente aguarda amar para poder evoluir. Então, na verdade, nós precisamos evoluir para poder amar. E esse amor, antes de ser sentimental, ele é comportamental. A prática desses atos virtuosos deve indicar o caminho da moderação. Buda chamaria isso de caminho do meio. Logo, excessos ou faltas devem ser evitadas, pois uma conduta ou sentimento deficiente ou excessivo torna-se um vício. 2 exemplos. Imagine uma pessoa que deixa os afazeres da sua casa e vai se dedicar quase que integralmente à casa espírita. Ela pode estar fazendo bem para a casa espírita, mas ela está fazendo bem para a sua família, ficando mais ausente do lar. Dos filhos que necessitam da orientação dela, do cônjuge que de repente gosta da companhia dela. Então, tudo isso aqui também deve ser dosado. Eu preciso atender as expectativas do mundo, mas também as expectativas do Espírito. O que isso significa, né? Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ofertar a minha participação no campo religioso, mas ofertar também a minha participação dentro de casa. Por quê? Dentro de casa são os meus próximos mais próximos. A vida me deu aquelas pessoas para que com elas eu possa compreender a humanidade. Aqueles que estão ali estão me ajudando no meu processo de autoaperfeiçoamento. Eles estão me auxiliando a ser uma pessoa melhor, a fazer reparações, a amar. E é ali onde a caridade real deve acontecer. Porque é muito fácil ser paciente, às vezes, fora de casa. O difícil é ser paciente dentro de casa. O difícil é compreender e guardar o silêncio ante as atitudes dos nossos familiares. Essa é a caridade mais essencial e às vezes nós a desprezamos. Então, o que diz o pensador aqui? Olha, estudem, se qualifiquem, se intelectualizem, mas isso não vai bastar. Se você quer desenvolver virtudes, você necessita praticar. E essa prática é de todos os dias. Dizia ainda ele, não está exposto aqui, busque pessoas virtuosas para desenvolver as suas virtudes. Se você quer ser uma pessoa paciente, conviva com pessoas pacientes. Observe o que essas pessoas passam. Observe como elas sabem perdoar com consideração, o quanto elas conseguem compreender. Então, nós precisamos recorrer também aos bons. Continuando. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 10, nós temos a seguinte fala de Kardec. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade?
Se eu desenvolvo uma paixão, ou se eu desenvolvo um vício, por mais que alguém me diga assim, ah, você andou com fulano, logo desenvolveu isso. Ninguém tem o poder de escolher por mim. As pessoas talvez tenham o poder de influenciar, mas eu só sou influenciado se eu sou influenciado. Se eu não for influenciável, nada me pega. Às vezes eu lido com alguns médicos que eles dizem assim, o obsessor está me induzindo a fazer isso ou aquilo. O regime católico protestante é o diabo, o espiritismo obsessor. Mas diz assim, tem algum obsessor que te manda matar alguém? A pessoa diz assim, não. Tem algum obsessor que manda você fazer alguma coisa que você não queira fazer? A pessoa diz assim, também não. Então, mosca só sobrevoa chaga aberta. Se ela tiver com curativo, a mosca vai embora. Então, eu só sou assediado à medida que eu tenho fragilidades psicológicas e espirituais que me impelem aquilo. Se eu tenho algum tipo de má tendência, de mau comportamento, óbvio que eu vou chamar a atenção da espiritualidade inferior. Óbvio que eu serei assediado, mas até aí existe a misericórdia divina, porque eu me conheço mais rapidamente a partir desse assédio. Eu vejo mais a flor da pele quem eu sou, como eu me constituo. Eu tenho uma oportunidade ali, em loco, de curar aquela ferida de alma. Então, eis a importância também dos nossos irmãos espirituais que nos assediam. Eles são instrumentos da providência divina para o nosso bem, para o nosso melhor, se nós soubermos aproveitar. No livro dos Espíritos, na questão 907, Kardec pergunta o seguinte: o princípio das paixões, sendo natural, é mal a si mesmo? Responde os Espíritos: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é a causa do mal. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Quem já leu Paulo Estevão? Paulo foi um grande apaixonado. Paulo de Tarso. Primeiramente pela lei mosaica, que ele dedicava total atenção e paixão. Na estrada de Damasco, quando ele descobre que o Cristo realmente existe, ele se apaixona por Jesus, pelo Evangelho, e passa toda uma vida apostolar fielmente seguindo o Mestre. Por quê? A paixão que o alimentava antes daquela situação do encontro com Cristo, ele transforma agora em fidelidade ao Evangelho, o que faz com que Paulo saia daquela situação de sombra psicológica e atinja aquele estado de iluminação. Foi a paixão. A paixão por Jesus, a paixão pelo Evangelho. Até que ele chega em um determinado momento, já mais velho, próximo da desencarnação, onde depois de uma palestra numa praça pública, ele é preso, tem suas vestes arrancadas e açoitado em plena praça. Naquele momento, ele sente uma paz indizível, ele sente uma serenidade de espírito que ele nunca sentiu na vida. Depois ele vai escrever o seguinte: já não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive. Naquele momento, aquele homem apaixonado encontra o amor a Jesus. Até ali foi a paixão conduzindo aquele homem pelas veredas e obstáculos que ele tinha que viver. A partir daquele ponto, ele encontra o amor ao Mestre. Então temos aqui uma prova de como uma paixão bem conduzida, ela pode alavancar uma vida, ela pode transformar corações. Ainda no livro dos Espíritos, na questão 908, temos a seguinte pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta dos Espíritos: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, resultando prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Toda paixão que descamba
que se excede em vícios, em comportamentos e emoções inferiores, descambam para o mal. Aí vem os comentários de Kardec, que eu considero muito pertinente. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Por quê? Temos uma lei chamada lei de ação e reação. Eu costumo brincar que é a lei do bumerangue. Você joga o bumerangue, não importa o tempo, mas ele vai voltar para você. E quase sempre quando ele volta, nós estamos desatentos e ele nos machuca. Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, também gera consequências. Numa linguagem indiana, gera karma. Então tudo aquilo que eu sou nesse momento, tudo aquilo que eu vibro, está em consonância com o universo, está em sintonia. Tem sintonia com a sociedade, com as pessoas, com os eventos que ainda estão por acontecer. A todo momento, inconscientemente, eu estou chamando pessoas, experiências e eventos para a minha vida. Aí eu digo assim, por que eu penso coisas boas e só vem coisas ruins? Será que a pessoa só pensa coisas boas? Vamos lá, vamos tentar avaliar isso. A psicologia moderna, ela diz que em média por dia, nós temos 90 mil pensamentos. Pensem que cada pensamento tem uma emoção atrelada a ele. Então vamos pensar da seguinte forma. Vamos colocar numa balança. No único dia eu tenho mais pensamentos otimistas ou pessimistas? Pensamentos mais felizes ou infelizes? Eu penso melhor ou pior a respeito do meu semelhante? Eu estou cultivando mais a providência divina nos meus sentimentos ou com medo da vida? Ou preocupado com os filhos, com a família? Aquilo que eu sou, eu estou vibrando a todo momento. E isso eu não consigo mentir para a vida, para a lei de ação e reação. Então, às vezes, eu acho que eu estou pensando bem, mas eu passo boa parte dos dias, às vezes, vivendo sem perceber o pessimismo. E isso vai constituir, pela lei de ação e reação, um retorno para mim, porque somos co-criadores com Deus. O que é que o Cristo falava para a gente? O reino de Deus está dentro de vós e é ali que deve ser buscado. Nós somos uma usina de força. Nós podemos muito mais do que achamos que podemos. Todavia, nós temos padrões de comportamento, padrões de sentimentos, que nos fazem ver a vida quase sempre de uma forma limitada. Continuando. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, o mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. Note, os espíritos encaram a paixão como um processo produtivo, positivo. É como o ato de ver, de falar, de ouvir os nossos sentidos. Eles são bons, mas como nós vamos utilizá-los, eis aí o nosso sucesso ou insucesso diante da vida. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. A proposta de Jesus no Evangelho é o amar uns aos outros. A proposta do Espiritismo não é diferente, fora da caridade na salvação. Então note que a providência divina elegeu de uma forma muito simples para cada um de nós os meios de sair desse campo pessoal, evoluir, transcender nossas imperfeições sob a forma de caridade. Mas entenda,
Existe a caridade material e existe a caridade espiritual. A caridade material é o pão, é o cobertor, é a sopa, é a cesta básica, né? Que também é importante. Mas a caridade espiritual é aquela que eu pratico todos os dias, dentro e fora de casa. É aquela que eu busco internalizar todos os dias mediante o estudo do Evangelho, mediante as palestras que eu assisto, mediante os livros que eu leio. Ali eu estou exercitando não apenas a minha mente, mas aos meus sentimentos, pensar e sentir uma outra direção. Quem que já não leu o Nosso Lar se sentiu um pouquinho mais sensibilizado, tocado pela história de André Luiz, principalmente no final, quando ele é acolhido como cidadão do nosso lar? Quantos romances espíritas nós já lemos e nos sentimos tocados, entendendo a grandiosidade da vida? As próprias obras também que nós lemos de Kardec, o Este, o estudo da mediunidade, a evangelioterapia, tudo está aí para nós, para que nós possamos converter os nossos sentimentos em algo menor. Ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte assertiva: ante os vícios e as más paixões, é importante manter-se vigilante. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, que a escolha final é sempre nossa. Ninguém tem o poder de escolher por nós. Somos nós que cedemos ou não. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, do seu lado, o nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, combate em nós a má influência, espera a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Às vezes estamos para poder explodir emocionalmente, para poder reverberar tudo aquilo que está nos irritando sobre uma pessoa. E de repente vem uma vozinha lá no fundo da consciência e diz assim: faz isso não, é tolice, não vai adiantar nada. Essa é a primeira voz que surge, é uma voz do bem, que vem da própria consciência, que vem do anjo da guarda ou do Espírito protetor. E vem uma segunda voz, que é a voz dos nossos impulsos. Mas fulano e fulano merecem isso que eu vou fazer. Que eles fizeram isso. Eu busco subverter essa voz boa pela voz das minhas más paixões nesse momento. Então notem, até aqui, no momento da hesitação, o bem ainda está comigo. Mas o bem não pode escolher por mim. Sou eu que necessito escolher. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, aconselho a quem não leu a estudá-lo, vale muito a pena. Além de ter um estilo filosófico, ele aprofunda muitas questões a respeito desse assunto, nos diz o seguinte: todo mal se resgata pela dor. Aquele que tem um mau hábito, uma má tendência, um mau comportamento, infelizmente ele vai ter que fazer uma reparação, porque ele tem que aprender. E ele só vai aprender se ele passar uma experiência semelhante. Eu só consigo entender o valor do perdão quando eu me sinto culpado. Eu só consigo entender o valor da saúde quando eu tenho abusos que eu fico doente. Então, às vezes, vamos viver alguns contrastes para que possamos aprender mais rapidamente. A harmonia com a lei. Diz o Leon Denis: no princípio da sua jornada, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride muitas vezes a lei. Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais. Mas, desde que se instrui, desde que aprende a pôr os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, torna-se, com efeito, cada vez menos preso de adversidade. Estudando algumas filosofias religiosas, eu fico pasmo como Cristo, de uma forma tão sucinta, tão bela,
de uma sabedoria tão simples, ele colocou questões tão complexas em forma de parábolas, em forma de exemplos. Quando os Espíritos dizem, olha, tudo aquilo que vocês precisam está no Evangelho, eles estão dizendo a verdade. Só que muitos de nós ainda não têm olhos de ver, não temos coração de sentir, e por isso a gente passa batido. Voltando ao estudo que a nossa irmã fez hoje, a leitura inicial, né? O Cristo está ali dispensando bênçãos, nutrindo a vários de nós, todos os dias. O céu está aberto a nós, todos os dias, mas quantos de nós estão abertos ao céu? Quantos de nós, em vez de afastar a preocupação, deixar aquele desejo caprichoso de lado, meditar com Cristo, pedir a Ele que fortaleça o nosso espírito, que nos auxilie a ser pessoas melhores, às vezes ficam ruminando preocupações, ficam ruminando carências afetivas, né? Ninguém cuida de mim, ninguém quer saber de mim, eu me sinto sozinho, e aí eu vou criando um processo de vitimização pessoal, achando que ninguém gosta de mim, quando na verdade eu sou rodeado por uma nuvem de espíritos que de repente torcem a meu favor, torcem pelo meu bem. Dínamo, os nossos atos e pensamentos, como disse anteriormente, traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Eu faço uma analogia. Imagina uma pessoa que quer ganhar uma musculatura e ela entra numa academia de ginástica e daqui a um mês ela desiste. O que ela conseguiu? Nada. Porque para poder chegar a ter um corpo da forma que ela quer, ela necessita de pelo menos um ano praticando aquilo para ter o seu resultado. E depois do seu resultado, ela precisa manter. Se ela não mantiver, ela perde tudo aquilo que ela praticou. Da mesma forma, é o exercício no bem. Se eu pratico o bem todos os dias, se eu estou fazendo uma reforma íntima todos os dias, se eu estou buscando me autoconhecer todos os dias, em algum momento eu vou ter uma epifania, em algum momento eu vou ter um insight luminoso, em algum momento eu vou compreender mais facilmente as coisas, porque eu estou semeando na minha mente esse tipo de vibração, esse tipo de sintonia. Notem que quando nós lemos um livro com atenção, parece que a gente entra numa dimensão alternativa. Nós mergulhamos tanto naquele assunto que nós incorporamos ele em nós. Daí a importância do livro. Então, vir à casa espírita é importante. Ler em casa é importante. Fazer o Evangelho no lar é importante. Mas estar atento todos os dias também. E a atenção significa o que meu ato pode contribuir ou prejudicar para o meu próximo. Então somos um gerador de energia todos os dias. A todo momento a nossa mente está produzindo pensamentos, a todo momento estamos vibrando emoções, a todo momento estamos entrando em sintonia com essa ou aquela classe de espíritos. Efeito bumerangue, da forma que eu falei. O ser classifica-se assim, a si mesmo, pela natureza das energias que se tornam centro irradiador. Mas, ao passo que as forças do bem se multiplicam por si mesmas e aumentam incessantemente, já as forças do mal se destroem por seus próprios efeitos, porque voltam para a sua causa, para seu centro de emissão, e traduzem-se sempre em consequências muito dolorosas. Vamos imaginar que eu emita uma onda negativa sobre um de vocês. Eu pense mal de vocês. Eu simplesmente quero o mal de vocês. Mas, se vocês estão com a prática do bem todos os dias, aquilo que eu estou emitindo vai ricochetear no campo bioenergético de vocês e volta para mim. Porque quem pratica o bem, quem está no bem, fortalece o seu psiquismo, fortalece seu campo psicobioenergético de uma forma tal que fica quase invulnerável ao mal. Quase. Nós vemos no mundo onde é fácil o desequilíbrio.
Então, muito daquele mal que tenderia a chegar a nós, não chega. Muito daqueles espíritos que poderiam nos assediar, não nos assediam, porque nós não damos campo. Nós estamos vibrando uma energia tão sutil, às vezes tão superior, que eles não conseguem contar. Então, o mal que os encarnados e os desencarnados nos querem, voltam para eles. E eles vão precisar lidar com esse mal que eles mesmos produziram. É como sentir raiva de alguém, alguém não ficar irritado, e você fica mais irritado ainda porque aquela pessoa se sentiu irritada. Você vai ter que conviver com aquilo, não tem como. O espírito, então, ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair da sua existência terrena. Essa é a meta. A meta é fazer de uma forma tão boa possível que nós tenhamos o paraíso já na nossa consciência. Nós tenhamos a providência divina já nos nossos sentimentos. Nós buscamos, às vezes, um paraíso celeste, uma cidade espiritual no qual, quando a gente vai desencarnar, nós vamos habitar. E o Cristo pede ao inverso, que nós venhamos a desenvolver o reino divino dentro de nós. Bom, saber viver, então, significa bem viver. As paixões, o prazer e a dor, conforme foi dito, são inerentes ao ser humano. Visar o bem viver, o de ontem, é o meio mais eficaz de não sofrer desnecessariamente. Quanto mais bem eu espalho, mais bem volta para mim. Realmente, eu recebo aquilo que eu sou, eu recebo aquilo que eu oferto, mas aquilo que eu sou, às vezes, transcende a minha compreensão. Aí, voltando àquela situação, as pessoas dizem, por que eu só faço bem e colho ingratidões? Bom, se a pessoa faz o bem nessa vida, de acordo com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, ela deve entender que a causa daquelas ingratidões não advém dessa vida, advém de outras vidas. E se você está recebendo nessa vida praticando bem, você é um bem-aventurado. Porque você está reparando de uma forma positiva, você está reparando de uma forma sem queixumes. Quanto maior o bem que você espalha e aquilo chega até você, é porque você está eliminando aquilo do seu passado, da sua consciência profunda. Há muitos sofrimentos decorrentes da ignorância, das impossibilidades, do subdesenvolvimento afetivo, ético, moral, da falta de percepção, das consequências em relação às escolhas feitas. 90% do nosso sofrimento advém das nossas escolhas, advém daquilo que nós temos. Sejam por ignorância, sejam por más tendências, mas nós somos os artífices da nossa existência. O bem ou o mal que nós colhemos advém de nós. Fazer boas escolhas. Cada pensamento, emoção e ação engendram sintonias. As sintonias nutrem nossas boas ou más paixões. Ninguém nunca se arrependerá de escolher o caminho do bem. Quanto mais bem fizermos, mais bem temos em nossa vida. Somos sempre os autores de nossos destinos. Culpar a quem, se somos nós que escolhemos sempre. Tudo que semeamos e regamos com o combustível da atenção será o que colheremos cedo ou tarde. Tal é a lei. Pois, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Interessante, né? Quando a gente pega algumas partes do Evangelho, contextualizando no estudo, a gente entende os ensinamentos profundos de Jesus. Se a minha atenção tiver uma boa tendência, se a minha atenção tiver uma boa prática, meu coração está ali com aquilo. Eu estou vibrando, eu estou me sintonizando com aquela prática. Se eu mudo a sintonia com aquilo, eu estou perdendo aquela boa prática. E aqui, para a gente poder concluir, eu vou citar uma das passagens que eu considero muito interessantes
O campo da mediunidade está no Evangelho. E serve de aviso aos médiuns, aos dialogadores, aos dirigentes de reunião mediúnica e a todos nós. Na Santa Ceia, quando Jesus começava a narrar o que ele padeceria de algumas coisas, ele começou a perguntar aos discípulos: quem vós achais que eu sou? Um discípulo falou: tu és Elias redivivo? Tu és João Batista? E Pedro, num momento de epifania, ele diz assim, mediunizado com a providência divina, ele diz assim: tu és o Cristo de Deus vivo. Jesus possivelmente olha para ele, vê aquela conexão mais alta e diz assim: bem-aventurado tu és, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que disseram isso, mas meu Pai que está nos céus. E Pedro se sente irradiante naquele momento, a partir daquela sintonia mediúnica, porque Pedro foi um grande médium. Narra Jesus logo em seguida as perseguições e o martírio que ele vai passar nos próximos dias. Pedro, apesar de amá-lo, se enche de medo. E nessa perda dessa sintonia com a providência divina, ele mediuniza um espírito que desde o deserto acompanhava, um espírito sombrio, que acompanhava Jesus de perto. E esse espírito consegue conexão mediúnica com Pedro. E a partir de Pedro, ele fala o seguinte para o mestre: nós não permitiremos que Deus lhe faça essa injustiça. Jesus, olhando para Pedro, vê Pedro mediunizado, e biblicamente está escrito assim: afasta-te de mim, Satanás. Podemos dizer: afasta-te de mim, espírito do mal. E Pedro fica descoroçoado. E como Jesus o eleva no primeiro momento, no seguinte momento, o humilha na frente de todos os demais discípulos. Em particular, Jesus depois fala o que aconteceu. Pedro, você perdeu a sintonia com Deus. Você teve uma sintonia rapidamente com o Espírito trevoso. Se Pedro, um discípulo que amava Jesus, cometeu esse deslize, se a providência divina permitiu uma das maiores reuniões mediúnicas da história que a gente tem conhecimento, que foi aquele momento ali, que o espírito sombrio se aproximasse e fizesse aquilo, e nós outros? Podemos estar aqui na casa espírita nesse momento, numa sintonia boa, mas pisando ali o pezinho para fora, voltamos ao mundo. Voltamos às nossas sintonias, aos nossos conteúdos psíquicos. Voltamos àquilo que nós somos. Então, fechando, eu queria deixar para vocês esse pensamento de Leon Denis: tua obra mais bela é tu mesmo, e ninguém vai fazer essa obra por você. Por mais que tenhamos o anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, por mais que tenhamos espíritos protetores, eles não podem fazer por nós o que compete a nós. Eles podem nos orientar, eles podem nos conduzir a algumas situações, mas cabe à necessidade, ao poder de escolha de cada um, ao desejo real de mudança de cada um, fazer essa bela obra. Às vezes vemos espíritos superiores e já queremos estar lá na condição deles, mas sem saber que um dia eles já atravessaram a nossa condição evolutiva também. Eles já ficaram perdidos, eles já se equivocaram, eles já se perderam, até atingir esse estado de equilíbrio interior. E é isso que nós estamos exercitando nessa atual encarnação e nas próximas. Nós estamos sendo os construtores do nosso destino. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Muito obrigado.